Nissan Kicks 2023, olhando assim parece que não, mas tem novidade na linha 2023 desse carro aqui. E eu vou te contar todas elas em detalhes agora. Lembrando que este é o Mob Avalia, esse é o quadro onde a gente pega os carros, fica aí uma semaninha, fica alguns dias com os carros e aí consegue avaliar melhor, com mais calma, com mais detalhamento, como são os carros. E é o que aconteceu com o Kicks 2023, olha só, ele tá na nossa garagem, literalmente, porque estamos na garagem aqui do prédio da Mob Auto. E lembrando que também eu vou dar notas para vários itens do carro, para o preço, para o design, lista de equipamentos, lista de segurança, enfim. E no final ele vai ter uma nota média e aí a gente vai criando um ranking, que no caso desse carro aqui vai ser comparando ele com outros SUVs do segmento de SUVs compactos, beleza? Então se você gostar do conteúdo, achar que vale a pena, e eu espero muito que você ache que vale a pena, já aproveita, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações, deixa um joinha no vídeo, e deixa um comentário, diz se você concorda ou não com tudo que eu vou falar aqui, se você gosta ou não do Kicks, enfim, participa, que esse espaço é para você e para você ajudar a gente a construir um canal cada vez melhor. Combinado? Bora falar então agora sobre o Kicks 2023. Como eu falei, tem mudança nesse carro, parece que não, mas tem mudança. E uma delas tá aqui, é a grade. A grade do Kicks 2023 ela aplica aqui um novo logotipo da Nissan, né? Esse logo da Nissan foi renovado como várias outras marcas e isso se reflete aqui. Tirando isso, o visual é o mesmo que a gente tem desde o ano passado, né? Quando o Kicks foi reestilizado na linha 2022. Então é um visual que já está no mercado aí há basicamente 1 ano e meio. Outra novidade, faróis. Os faróis aqui são em LED, essa versão se chama Exclusive, com um pacote tecnológico e ela vem com faróis de LED, que já tinha, né, Full LED, só que agora os faróis possuem o ajuste automático de farol alto, né? Então se você estiver numa estrada mais escuro e tal, o farol alto acende ou apaga automaticamente quando detecta uma luminosidade maior vinda de outro carro ou de outro ponto e tudo mais. Outra novidade do Kicks 2023 está aqui no para-brisa. Se a gente olhar aqui para o para-brisa, a gente vai ver que tem uma câmera aqui. E essa câmera, ela faz funcionar um sistema de segurança que vai incluir frenagem autônoma emergencial com assistente, né, anti-colisão antes da frenagem, né, para avisar que você precisa frear. Ele tem também um alerta de ponto cego, tem também um alerta de mudança involuntária de faixa, que não é um assistente ativo, ele não corrige o volante, mas ele faz o alerta de que você está saindo involuntariamente da faixa. E lá na traseira ele tem um alerta de tráfego cruzado, além do farol alto automático que eu já tinha mencionado para vocês. Vem aqui comigo para a traseira. Opa, viraram o carro aqui antes de eu virar. Olha só que coisa. Efeitos especiais. Bom, essa é a traseira então do Kicks 2023, como a gente está vendo também é o mesmo visual. As lanternas têm essa assinatura em LED aqui, em V, elas são integradas, porém isso aqui não é funcional, né? É só realmente uma peça aqui eu ia dizer enfeite, mas não é enfeite, né? Enfim, ela tem um caráter refletor aqui, não é uma peça luminosa. Logotipo também mudou aqui atrás, é o logotipo novo da Nissan, de resto é a mesma traseira que a gente já conhece do Kicks desde o ano passado. Esse visual aqui eu acho harmônico, não gosto dessa régua, confesso que eu preferia o visual do Kicks antes do facelift em relação a isso aqui. De resto, acho que a dianteira tá mais bonita do que era antes, eu acho que esse visual, num geral, tá envelhecendo bem, o carro não tá ficando feio com o passar dos anos, nem com um visual muito datado. Então, em termos de design, do Kicks a gente vai dar uma nota 8, porque é um design harmonioso, mas não é perfeito. Vamos combinar. Outra questão, preço. A gente está com a versão de topo do novo Kicks. Essa versão se chama Exclusive, ela tem esse pacote tecnológico que eu falei. Ela custa R$143 mil. Adicionando essa pintura branca perolizada aqui com o teto bicolor, essa pintura bem bonita, mais
couro marrom, que a gente vai ver lá dentro daqui a pouquinho, o preço sobe para R$146 mil. O que você acha do preço do Nissan Kicks? Eu vou ser sincero para vocês, esse é um carro que foca, né, em custo-benefício, ele não tem tantas extravagâncias assim. Justamente por isso eu acho que ele podia custar um pouquinho mais barato. Outros SUVs do segmento custam mais barato, inclusive com motor turbo mais potente. R$146 mil eu achei um pouco salgado, por isso vou dar uma nota 6 para o preço do Nissan Kicks. Falar em motor, aliás, a gente já vai explicar melhor, porque tem mudanças no motor em relação às linhas anteriores do Kicks. Porta-malas, pelo menos, é um dos maiores do segmento. Esse porta-malas tem aqui 432 litros. Deixa eu mostrar rapidinho para vocês. É realmente não só um dos maiores, como um dos melhores porta-malas do segmento. Bem forrado, o degrau aqui é baixinho, então é um porta-malas, tem ganchinho aqui dentro para você prender coisas, então iluminação aqui dos dois lados, não, de um lado só, mas enfim, tem uma iluminação, então é um porta-malas ok dentro do segmento, é um dos destaques positivos desse carro. Agora eu quero te falar sobre o motor do Nissan Kicks. Opa, virou de novo aqui, efeitos especiais estão excelentes aqui no vídeo de hoje. Bora mostrar o motor? Eu quero falar para vocês o seguinte. O Kicks, capozinho é pesado, mas tem manta acústica. A galera que gosta de uma manta acústica, tá aqui a manta acústica do Kicks. Capô é pesado de qualquer forma. O Kicks tem esse motor 1.6 flex aspirado, 16 válvulas, 4 cilindros, flex, como eu falei, que já vem o herdado lá do Marti, do Versa, enfim, que enfim, são irmãos de plataforma, né, do Kicks. Esse motor rendia 111 cavalos lá no Marti, no antigo Versa, no Kicks passou a render 114 cavalos, teve uma recalibraçãozinha, só que agora, a partir deste ano de 2022, para atender às normas daquele Procon VL7, né, que é são as novas regras de emissões do mercado brasileiro, mais rígidas, a Nissan teve que mexer de novo nesse motor e ele perdeu potência de novo. Então agora ele rende 110 cavalos de potência com gasolina, caiu 4 cavalos, e 113 cavalos com etanol, caiu 1 cavalo com etanol e 4 com gasolina. O torque com gasolina também caiu 0,3 kgfm, né, caiu para 15,2 kg de torque, e o torque com etanol continua o mesmo, 15,5 kgfm. O câmbio é automático do tipo CVT nessa versão aqui, ainda não tem simulação de marchas no Kicks, eu acho isso um vacilo da Nissan. Com essa recalibração, o carro obviamente perdeu desempenho, a gente vai ver isso na prática daqui a pouco, mas de qualquer forma, o 0 a 100 subiu para mais de 12 segundos. As informações completas vão estar aqui na descrição do vídeo, na ficha técnica completaça que a gente coloca. Por outro lado, o consumo melhorou. A gente tem um consumo de mais de 13,5 km aí por litro, com gasolina na estrada. Na cidade o consumo também melhorou, as informações também vão estar na descrição do vídeo para vocês. Então, ou seja, o Kicks ficou mais fraco por causa do Proconv, mas ao mesmo tempo mais econômico. Nota de desempenho para ele, portanto. Esse é um dos SUVs, vamos ser sinceros, mais fracos do segmento dele, né? Desse segmento B, que é onde o Kicks atua. Por isso, eu vou dar uma nota 4 para o desempenho dele. Agora, o consumo é um dos melhores, principalmente na cidade, graças ao câmbio CVT. A gente vai falar sobre isso também um pouquinho mais em movimento. Por isso, no consumo, ele vai ganhar nota 8. Só que esse carro aqui, aproveitar que o capô está aberto, ele tem uma grande vantagem em relação a outros modelos. Esse motor, a mecânica dele no geral, vindo dessa plataforma do Marti e do Versa, né, que é uma plataforma chamada V, esse carro aqui tem um custo de revisão baixo, é o mais baixo do segmento. É o único SUV compacto do segmento B com revisões abaixo de R$4 mil, aí as revisões preço fixo, né, a revisão básica até 60 mil quilômetros. Então, no quesito revisão, o Nissan Kicks 2023 vai ganhar nota 10. As dimensões do Kicks não mudaram.
nem na reestilização e muito menos agora na linha 2023. Mas isso não é uma má notícia, porque o Kicks já era um dos SUVs compactos mais espaçosos do mercado brasileiro. A gente está vendo aqui que eu tô com esse banco dianteiro ajustado para mim, eu tenho 1,70 de altura, não sou a pessoa mais alta do mundo, e aqui sobra praticamente um palmo aberto aqui em relação ao banco da frente. Em relação a esse carro aqui, a gente tem alguns outros um pouco mais espaçosos, como o Honda HR-V, por exemplo, da nova geração e tudo mais, mas ainda assim o nível de espaço interno é bom, para a cabeça também é bom, eu tenho um palmo fechado inteiro aqui acima da minha cabeça. O conforto dos bancos também é legal, essa angulação aqui do encosto lombar é boa. O encosto de cabeça a gente está vendo, ele é independente em todas as posições aqui na fileira traseira. Então, enfim, quem viaja aqui atrás do Kicks, assim como quem viaja na frente, tem um bom nível de conforto a bordo. A nota que a gente vai dar para o espaço interno desse carro, portanto, é a nota 8. O que eu não gosto aqui atrás é que é tudo muito simples, né? Não tem saída de ar, então a gente tem uma tomada USB, mas não tem uma saída de ar para a fileira traseira, a gente tem 2 revisteiros, a gente não tem nenhuma iluminação voltada para o banco de trás, tem alça de teto dos 2 lados, o que também para a turma da alça de teto é uma boa notícia, e o acabamento aqui é bem simples. Aliás, essa é uma tônica no Kicks, né? O acabamento, as peças de acabamento, elas são quase todas muito lisas, né? Você não tem muita transição, muita faixa, muito vinco entre os painéis, é tudo muito liso. O acabamento é correto, mas essas faixas grandes demais e lisas demais, elas aumentam a sensação de simplicidade do acabamento, embora a gente tenha aqui uma parte em couro no miolo aqui do apoio de braço. Enfim, este é o banco traseiro do Nissan Kicks. Agora eu quero ir com você lá para o banco do motorista e te falar dos equipamentos e também do painel do carro. Bora lá! Aqui no banco da frente a gente vê aí replicado aquele padrão de acabamento que eu falei lá atrás. É simples, é correto, não tem rebarba, a gente não vê desalinhamentos, nem aqui na tampa do porta-luvas. Tudo parece bem alinhado, porém com as peças plásticas aqui elas são bem simples e tudo mais. Outra coisa que a gente observa, couro marrom aqui no painel e aqui também nos bancos, que eu tinha falado antes, que faz parte aí de um opcional que encarece em quase R$3.000 o preço final do modelo. Outra coisa legal, que poucos carros da Nissan têm, e esse aqui tem, graças a Deus, que são os vidros elétricos com um toque em todas as posições, tanto para descer quanto para subir. Quase todos os carros da Nissan, inclusive a Frontier, que custa, sei lá, quase R$300.000, tem só o do motorista e só para descer. No caso do Kicks 2023 já é em todas as posições, isso é uma boa notícia. Quadro de instrumentos a gente já conhece, é um cluster parcialmente digital de 7 polegadas, o Kicks foi uma espécie de pioneiro nessa coisa do quadro de instrumentos digital. Hoje ele até já ficou um pouco para trás, porque outros modelos trazem já um quadro 100% digital, do Kicks ainda tem um velocímetro analógico, luzes espias analógicas, mas de qualquer forma a gente tem aqui esse quadro parcialmente digital e ele tem várias informações sobre o carro. Central multimídia é uma central completinha também, Android Auto e Apple CarPlay já sem fio, uma central mais moderna, inclusive tem carregador de celular por indução agora de série aqui no console central, tomada USB do tipo A, uma USB também do tipo C, aqui tem outro USB do tipo A no baú, se você quiser guardar um celular aqui escondido enquanto ele carrega. Então o Kicks ele é completinho. Na verdade, se a gente pegar os itens que a Mobiauto considera básicos aí de série para o carro, que são o ajuste de altura do cinto, tanto do motorista quanto do passageiro, faróis com acendimento automático, sensor de chuva, abertura interna do porta-malas, a central multimídia que eu já falei, volante com ajuste de regulagem de altura e profundidade, banco do motorista com ajuste de altura, ar digital, chave presencial e controle de cruzeiro, piloto automático simples, o Kicks traz 6 desses itens. Ele só não vai trazer a abertura interna do porta-malas e não vai trazer também o ar digital. Quer dizer, o ar dele é digital, tem comandos digital, só que não tem saída lá para a traseira, como eu já falei lá atrás.
Então ele tira a nota 8 em relação aos itens de tecnologia e conforto. Aí tem os itens bônus que a Mobi Auto bonifica, que são itens que a gente considera que são chamado plus a mais aí, né? Em relação ao segmento, tá? Então esses itens eles mudam de acordo com o segmento. No caso do Kicks, a gente está falando de banco de couro, que ele tem, carregador de celular por indução, que eu tinha falado para vocês, a projeção sem fio do celular, aliás, eu errei a informação, tá? A projeção do Kicks ainda é por cabo, tá? Não é por fio. Falei errado essa informação, ele não tem isso. Mas ele tem o quadro de instrumentos parcialmente digital, tem um sistema de som premium, aqui o Bose, inclusive tem um alto-falante atrás de mim na cabeça. Esse item é bem interessante. E por fim ele tem também o retrovisor eletrocrômico interno, ou seja, anti-ofuscamento, né? Quando tem um carro com farol alto atrás de você, ele não ofusca sua visão. Então ele tem 5 itens bônus, mais 8 daqueles 10 itens básicos que eu falei para você do segmento. Então ele tira a nota 8, de um total de 10, e na bonificação a gente dá 0,1 por cada item bônus, então ele ganha 0,5 de ponto bônus por causa dos itens de série. Equipadinho, o Nissan Kicks isso a gente viu. Tem também os itens de segurança. Vamos colocar no lettering os itens todos aqui para vocês, mas de qualquer forma, 6 airbags, câmera de ré, sensor de estacionamento traseiro, o Kicks tem. Isso inclusive carros japoneses, de marcas japonesas, costumam não ter, só ter a câmera de ré. O Kicks tem o sensor e a câmera, isso é bom. A frenagem autônoma emergencial, que eu já mencionei para vocês, o sensor de ponto cego, ele também traz. Alerta de mudança involuntária de faixa também. O que ele não vai ter é a assistência ativa de correção. Faróis de LED ele tem, as lanternas traseiras de LED, parcialmente de LED, e monitoramento de pressão dos pneus ele também tem. Então ele tem 9 de 10 itens que a gente considera mandatórios aí para o segmento de SUVs compactos. Como a nota dele seria 9 e a gente faz as notas de 2 em 2, então a gente vai arredondar para 10. Então no quesito de segurança, o Nissan Kicks tem nota 10. E aí ele tem também os itens bônus, só que no caso do Kicks os itens bônus são apenas 2, que é o farol alto automático, que eu já mencionei para vocês, e também a câmera 360 graus, que é uma câmera que quando você dá a ré, igual eu estou fazendo agora, ele mostra não só a câmera traseira, mas do lado ele mostra também uma visão superior do carro para te auxiliar numa manobra, entrar numa vaga, por exemplo, retinho, né, sem entrar torto e tudo mais. Então, por isso, ele ganha uma nota 10 em segurança, mais 0,2 porque ele tem 2 itens bônus de segurança. Então, essas são as notas do Kicks em relação aos itens de série. Agora falta o quê? Falta a gente andar no Nissan Kicks para falar um pouquinho mais do desempenho e da dinâmica desse carro. Bora lá? Bom, minha gente, bora sair então aqui com o Kicks, dar uma voltinha com ele na Marginal Pinheiros, em São Paulo. Quem mora em São Paulo conhece bem essa via, obviamente. E vocês lembram que eu já dei uma nota para desempenho desse carro, né? O que acontece? Esse motor, o Kicks, ele é um SUV relativamente leve dentro do segmento. Ele tem aí um pouco mais de 1.100 quilos de peso, acho que menos de 1.200 quilos de peso, essa informação está na descrição do vídeo. Então, por ele ser leve, surpreendentemente leve, né, ele tem um peso aí, acho que de um sedã compacto, basicamente, então a gente não tem uma perda de desempenho muito grande, mesmo com o motor com essa potência limitada e o torque limitado que eu mencionei para vocês. Então, para usar na cidade, o Kicks até que entrega um desempenho ok, ele é honesto, né? Não chega a ser um desempenho de tirar o fôlego, mas é um desempenho honesto, ok, para uso na cidade. Por que eu dei nota 4 para ele em relação ao desempenho? Porque um desempenho ok dentro do segmento de SUVs compactos, quando a gente tem hoje aí modelos já com 177, 185 cavalos, 160 cavalos, entregando desempenho bem mais empolgante, a verdade é que o Kicks hoje dentro desse segmento B é um SUV aí com menos potência, né? Então falta elasticidade para você pegar a estrada,
e ter uma aceleração mais plena para fazer ultrapassagem. Enfim, ele não entrega versatilidade em relação ao desempenho. Por isso que eu dei essa nota 4. Mas para você usar com tranquilidade na cidade, em ambiente urbano, tá ok. Esse carro vai te entregar o que você precisa. Eu não sei se deu para pegar nessa câmera aqui já o alerta de evasão de faixa. Eu acho que ele pegou aqui já, e aqui a gente já teve uma noção de como ele funciona. Como eu falei, não é um assistente ativo, ele não faz a correção no volante. Olha só, ele funcionando aqui de novo. Ele não faz a correção no volante, ele dá o aviso aqui no quadro de instrumentos, mas já é um auxílio legal. Ele dá uma tremidinha aqui, faz um barulho sonoro aqui, um aviso sonoro discreto, inclusive, não chega a ser um barulho escandaloso, então tá tudo certo. O alerta de ponto cego, ele não fica no retrovisor, ele fica aqui, então ele fica dentro do automóvel e também funciona legal. E ele tem, como eu falei, a frenagem autônoma emergencial, farol alto automático e o alerta de tráfego cruzado traseiro. Então esse é o pacote aí de assistências semi-autônomas do Kicks. Dei nota 4 então de desempenho. Outra coisa, no meu entender, que compromete, não chega a ser muito, mas enfim, compromete, é que o câmbio CVT, ele não tem simulação de marchas no Kicks até hoje. Aí você me pergunta, pô, mas isso aí é frescura, para que simulação de marcha? É só para a pessoa ficar achando que tem sentindo a sensação de um tranquinho, como num câmbio, né, automático epicíclico e tal. Mas não é só isso, não é só isso. A gente ouviu esse bipzinho ali, foi o alerta de tráfego cruzar o traseiro. Tinha uma moto passando atrás de mim e ele deu o alerta. Bem legal a gente vê esse tipo de coisa em funcionamento. Mas voltando a falar do câmbio, ajuda você a ter um controle maior em situações como, por exemplo, o freio motor. Você quer desacelerar o carro, você usa a troca manual para ajudar a otimizar o freio motor. É o principal momento em que essa simulação de marchas vai ser bem-vinda. Tirando isso, obviamente que não faz tanta falta assim. Ele tem um modo L aqui, junto do D na alavanca, que você coloca. Ele é um modo justamente para você manter a marcha, para ele não jogar marcha para cima quando você estiver, por exemplo, descendo uma ladeira, uma descida de serra e tal. Aí você consegue utilizar esse modo L. Mas fazer o controle aqui caso a caso, numa maleta ou na própria alavanca, pontualmente, isso você não consegue. Os bancos do Kicks, eles são confortáveis, são bons os bancos aqui. A parte do assento para as pernas poderia ser um pouquinho menos curta. Para mim não incomoda, mas eu tenho, como eu falei, 1,70 de altura. Eu acho que uma pessoa mais alta vai se incomodar um pouco mais. E eu sinto falta também de uma aba lateral um pouco mais proeminente aqui para me abraçar melhor. Mas o banco em si é confortável, ele é macio na medida certa, mas firme também na medida certa. Então ele tem uma tecnologia que a Nissan chama de Zero Gravity, né? Que é zero gravidade, que, enfim, teoricamente vem da NASA, tal, que te ajuda a assentar melhor, toda uma explicação. Mas enfim, o banco funciona bem, o carro no geral é confortável, ele faz um pouquinho de ruído de transmissão e motor quando você dá umas aceleradas mais fortes, ó, mesmo com a tal da manta acústica lá no motor. Não tem tanto ruído de vento assim, tem um pouco de ruído externo dos carros, enfim, então não é um isolamento perfeito. E esse carro é confortável, mas eu não vou dar nota 10 para ele em conforto, eu vou dar nota 8. E aí você vai me perguntar por que eu estou dando nota 8 para ele. É por causa da suspensão. A suspensão do Kicks filtra até que bem assim, as irregularidades. McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira, aquela solução básica que a gente tem em carros compactos, mas ela é um pouco dura, né? O Kicks é um carro um pouco duro em termos de quando você passa por um buraco, por vias mais irregulares, você sente a suspensão
trabalhando de uma forma um pouco dura demais. Isso compromete o conforto. E é por esse motivo que eu estou dando nota 8 para o conforto do Nissan Kicks e não uma nota 10. Só lembrando que a frenagem autônoma emergencial que esse carro tem, ele tem o alerta, depois entra o freio autônomo se necessário, mas ele não tem ACC, ele não tem o controle de cruzeiro adaptativo. Então você não consegue deixar naquela situação de controlar a velocidade e a distância para o carro à frente numa situação de velocidade de cruzeiro. Isso não acontece, é só a frenagem autônoma mesmo. O alerta dela também é bem sutil, assim como o do tráfego cruzado. Vamos ver se a gente consegue pegar algum trecho aqui para funcionar. É difícil porque você tem que estar bem próximo do carro à frente. Aí, ouviu o barulho? Esse é o barulho, na verdade, do alerta de ponto cego do carro. Ele dá um aviso sonoro também. Quando você começa a entrar na outra faixa, ele detecta que tem um carro com perigo ali trafegando do seu lado. Ó, gente, tô num trecho agora mais aqui de asfalto irregular. Aqui dá para sentir bem a transferência de impacto, né, da suspensão do Kicks que eu falei para vocês. A suspensão mais dura, né, fazendo barulho quando você passa por algum buraquinho, alguma valeta. E agora a gente vai passar por umas lombadinhas aqui dentro do estacionamento do prédio da Mob Alto. Deu para ouvir o barulho? Aqui a gente vê quanto a suspensão realmente tem um comportamento mais seco, que era o que eu estava falando antes, ó. Agora deu pra gente sentir melhor. Então essas foram as notas para o Nissan Kicks 2023. Somando tudo e dividindo, o Kicks ficou com uma nota 7,8 em todos os quesitos, mas lembra que eu te falei 0,5 ponto bônus pelos equipamentos de conforto, 0,2 ponto bônus pelos equipamentos de segurança bônus, né, que ele tem extra aí, além do essencial no segmento. 0,7 no total de pontuação bônus, junta com os 7,8, temos um total de 8,5. Essa é a nota final do Nissan Kicks 2023 no nosso segmento de SUVs compactos. E a gente está ampliando cada vez mais o nosso Mob Avalia. Daqui a pouco a gente vai ter um ranking bem da hora aí, com vários carros que a gente já testou. E aí, concorda com essa nota? Não concorda? Concorda com a minha avaliação? Diz aí nos comentários que eu quero saber muito o que você pensa a respeito desse vídeo e também do Kicks 2023. Combinado? Eu te vejo no nosso próximo Mob Avalia. Até lá, um abraço.